Dando continuidade ao nosso projeto Raízes Femininas, Mulheres que Fizeram História, eu hoje vou trazer para você não uma mulher, vou trazer uma tribo de mulheres. Sim, são mulheres guerreiras que viveram por volta de 1000 anos antes de Cristo. E a sua contribuição para a história foi de muita coragem, muita bravura. Para quê? Para enfrentar a dominação masculina, que naquela época já causava tantos danos à existência das mulheres. Elas se tornaram guerreiras por força das circunstâncias hostis, por causa das invasões e perseguições aos seus cultos religiosos, por causa das proibições de exercerem a sua liberdade. Foram consideradas extremamente perigosas. Por quê? Porque lutavam bravamente nas batalhas para se defender e era com uma ferocidade espantosa. E isso, é claro, estimulou a imaginação dos homens, que projetaram nelas seus temores. Por exemplo, historiadores afirmaram que elas matavam ou mutilavam os homens com os quais copulavam. Muitos acreditavam que elas cortavam um dos seios para manejar o arco e a flecha, que elas sacrificavam a sua feminilidade para assumir uma postura masculina, que elas desafiavam o patriarcado ateniense e os costumes gregos da época. E, apesar de tantos indícios como esses, a existência dessas mulheres tem sido considerada lenda ou mito. E com isso, as mulheres guerreiras da Grécia não foram ainda devidamente estudadas e o significado de sua história se perdeu. Elas foram chamadas de Amazonas. E apesar de terem vivido em terras tão distantes da nossa, elas deram nome ao maior rio brasileiro e ao estado do Amazonas. Então, como uma lenda, elas passaram a fazer parte da nossa história, da história do Brasil. Bem, como é que isso tudo começou? Conta a história oficial que quando Orellana, descendo os Andes por volta de 1541, ele encontrou as cabeceiras do rio Solimões e ele só tinha uma intenção, era encontrar ouro. Existia a crença de que por ali havia muito ouro, inclusive falavam do reino do Eldorado, que acreditavam que o ouro se esparramava pelo chão. E eles tinham ouvido falar das mulheres guerreiras que habitavam perto do Rio Negro. Eles sabiam que elas eram guerreiras e que a sua tribo era chamada de Icamiabas, que é um nome tupi, que significa mulheres sem lei. Por que sem lei? Porque elas recusavam a se submeter às leis das tribos, que eram comandadas por homens, leis que não respeitavam a sua liberdade de expressão. Elas viviam por ali e os espanhóis achavam que elas conheciam essas minas que poderiam levá-los até o cobiçado ouro. Que ilusão! O que eles não sabiam é que elas eram muito ferozes e não aceitavam ser dominadas nem manipuladas de forma alguma. Por isso é que tinham se organizado em tribos, que eram tribos só de mulheres. Elas recusavam as leis e o controle masculino das outras tribos. Mas os espanhóis não conheciam esses detalhes e estavam bem confiantes. Então, quando eles desciam o rio, nas proximidades de Parintins e Óbidos, eles foram atacados por um grupo de mulheres guerreiras, mulheres altas e robustas, de longos cabelos presos, que lutavam com mais furor e mais valentia do que os próprios homens. E os espanhóis, apavorados, dispararam em seus barcos rio abaixo. Muito tempo se passou, alguns anos depois, já em terras espanholas, esse fato foi contado ao rei Carlos V pelo Frei Carvajal. E aí o rio brasileiro, que até então tinha o nome de Solimões, foi rebatizado de Rio Amazonas, em homenagem à antiga tribo das mulheres guerreiras da Ásia Menor. Mas quem eram mesmo essas guerreiras? Será que elas existiram de fato? Ou será que isso apenas são lendas? Bem, existem relatos de historiadores muito antigos, como por exemplo o grego Homero, que falava da existência de mulheres guerreiras lutando na região do Mediterrâneo, lutando na guerra de Troia, invadindo Atenas, conquistando até cidades africanas, como por exemplo Marrocos, que foi conquistado pela tribo das Amazonas.
E essas guerreiras teriam enfrentado também homens famosos da mitologia, como por exemplo o Hércules, Teseu, Aquiles. Bem, historicamente havia consenso em torno da crença de que as Amazonas eram amantes da guerra, que elas lutavam de igual para igual com os homens e que eram conhecidas por todos na Grécia Antiga. Por exemplo, cenas de suas batalhas decoravam o panteão da Acrópole, em Atenas. E, além disso, havia pinturas e estátuas nos templos e praças da cidade, retratando aquelas batalhas mais famosas que elas tinham participado. Bem, como elas podiam, então, não ter existido? Essa é a pergunta que a gente faz. As Amazonas eram também conhecidas em histórias que circulavam no Egito Antigo, na Pérsia, no Oriente Médio, na Índia e até na China. Além disso, autores como Heródoto, Platão, Estrabo também falaram delas. E a mim me parece que o que causa estranheza é o fato dessas mulheres serem mulheres guerreiras, serem independentes, autônomas, de terem criado suas próprias leis e seus próprios códigos de conduta, de não se submeterem nem aceitarem o lugar de inferioridade que era reservado na cultura ateniense. Alguns nomes ficaram famosos, como por exemplo Antíope, que combateu Hércules, Pentesileia, que desafiou Aquiles, Mirina, que conquistou Marrocos, Hipólita, que era a rainha das Amazonas e tinha um famoso, célebre cinturão mágico. E depois tem a Medusa, cuja história foi totalmente deformada pelos historiadores gregos, mas era uma amazona. Essas mulheres não foram lendas, elas existiram de fato. Além de guerreiras, elas eram também legisladoras, administradoras, construtoras de cidades, como por exemplo Esmirna, Éfeso, Sinope e Pafos, na Turquia. A mais recente confirmação de sua existência veio de uma descoberta arqueológica, bem recente, no ano de 1890, numa região próxima ao Mar Negro. Foram encontradas ossadas de mais de 300 mulheres que estavam enterradas junto com suas armas e tinham danos nos ossos das mãos e nos braços e tinham as pernas quebradas. Então tudo isso sugeria que elas morreram numa batalha feroz, né? Bom, segundo essas pesquisas, elas teriam vivido em Sítia, uma região enorme que ia do Mar Negro até as fronteiras da Ásia Central. E nesse local gigantesco viviam também diversos outros povos nômades, que eram também muito temidos por gregos, persas, até por chineses. Então, a data mais provável da existência das Amazonas é por volta de 1000 anos antes de Cristo. A pergunta que se faz é por quê? Por que elas se tornaram guerreiras? Por que se separaram das tribos dos homens? Vamos ver um pouco o que diz o contexto histórico da época? Por volta de 5000 anos antes de Cristo, tá? Começaram invasões de hordas de bárbaros vindos do norte, de Sibéria, todas aquelas regiões do norte. E eles eram extremamente violentos e possuíam armas de guerra. Na ganância por conquista de terras e riquezas, eles encontraram povos pacíficos e desarmados, e a maioria era pastores e agricultores. A história registrou os massacres que ocorreram. Os invasores matavam os homens, saqueavam as aldeias, estupravam as mulheres, escravizavam as crianças e tomavam as suas terras. A religião deles era diferente da religião desses nativos. Eles tinham um Deus masculino, um Deus poderoso e legislador. E assim a religião patriarcal foi sendo imposta como uma lei para aqueles povos dominados. Quem foram esses povos bárbaros? A história registra essa onda de invasões ao longo dos séculos, né? Ou dos milênios. Foram os hunos, os vikings, os semitas, os kurgans, muitos outros menos conhecidos. A religião nativa, os cultos à natureza, os rituais às deusas se tornaram proibidos e foram violentamente perseguidos. Templos foram destruídos e aos poucos
o povo foi se submetendo e esquecendo suas tradições ancestrais. As mulheres foram excepcionalmente torturadas pelas leis e pelos costumes desse povo tão bárbaro. E em algum momento da história, elas criaram coragem para enfrentar esses invasores. Algumas. Um grupo de mulheres se organizou e fugiu para locais de difícil acesso, claro, como uma forma de defesa e sobrevivência. E juntas elas criaram suas próprias leis, aprenderam as artes da guerra, criaram suas próprias armas e proibiram a presença dos homens na tribo. Com o tempo, a tribo dessas mulheres guerreiras cresceu, se multiplicou e se espalhou por toda a Ásia, toda a região da Ásia Menor, Trácia, Grécia. E quando as jovens guerreiras ficavam férteis, o que elas faziam? Elas convidavam guerreiros, amigos das tribos aliadas e celebravam um encontro amoroso entre eles. Os parceiros eram escolhidos de forma natural, em liberdade para os dois, mas os homens só participavam e entravam na tribo durante essas festividades. Eles costumavam ganhar de presente um talismã, que era feito de barro ou de pedra, feito pelas jovens, e tinha a figura de uma rã, que no Brasil foi chamado de muiraquitã, que é como esse que estou usando, o muiraquitã. Esse é um talismã que dava sorte, dava proteção para os guerreiros. Essa mesma tradição também existiu, passou a existir entre as Icamiabas, que são as mulheres guerreiras do Brasil. Havia também a prática de entregar os filhos do sexo masculino à tribo aliada após um ano do seu nascimento, mas as filhas eram mantidas na tribo para quê? Para serem treinadas como guerreiras. Como nós hoje podemos entender esse fato histórico de mulheres terem que se tornar guerreiras para viver em liberdade? Como entender isso? Qual a mensagem para nós que foi passada por essas mulheres guerreiras? Num tempo em que a dominação e a violência contra as mulheres era brutal, não havia leis que as protegessem, as relações de violência eram mantidas pela força e, pior, eram justificadas pela religião. Então, as Amazonas demonstraram que podiam se defender, que elas podiam dizer não àquela escravidão, àquela forma de opressão e criar as condições materiais para a sua liberdade. Então, toda essa história, ao mesmo tempo que traz uma mensagem de força e coragem, traz também a memória das lutas que ocorreram durante milênios e que ainda estão vivas no inconsciente feminino. Mas quando nós ativamos essa memória, voltam também as dores e as feridas que foram sofridas pelas mulheres e que ainda sangram. Por isso, é tão importante resgatar essas páginas da história. Para quê? Para que possamos dar visibilidade a esse movimento revolucionário de nossas ancestrais, de honrar também a sua ação libertária e reconhecer a sua mensagem, uma mensagem que ecoa até os nossos dias. A história das Amazonas gregas e das Icamiabas brasileiras faz parte de uma tradição que fala da luta ancestral contra a tirania de leis e costumes machistas, forjados pela força bruta e por um poder arbitrário. Um poder arbitrário que se sustenta de forma abusiva até os dias de hoje em todo o mundo. Essa revolta das mulheres está gravada em nosso DNA. A opressão sofrida ainda dói em nossas células. E pior, ainda é transmitida geneticamente aos nossos filhos e filhas. O medo é um fantasma antigo que ainda causa desconfiança nos relacionamentos, provocando o quê? Desencontros e desamores. Um medo que precisa ser curado para que as mulheres possam reencontrar a sua essência feminina, uma essência que foi esquecida lá atrás, no meio de tantas lutas, tantas lanças, tantas flechas. E ao olhar para trás, para toda essa história de nossas ancestrais guerreiras, que nós possamos honrar as Amazonas e as Icamiabas como as precursoras do mais antigo movimento de mulheres no mundo, um movimento pela liberdade e pela autonomia do feminino em todas as suas formas de expressão. É essa a mensagem das Amazonas.